Novo depoimento de Mauro Cid complica a vida de Jair Bolsonaro. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aqui começando mais um conteúdo com um assunto que parece que não sai da pauta do dia, que é justamente a investigação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro na suposta tentativa de golpe de Estado. Houve o depoimento, mais um, inclusive, do tenente-coronel Mauro Cid, que todos já sabem, já está ajudando a Polícia Federal nas investigações, através, inclusive, de uma delação premiada, e foi justamente a Polícia Federal a sede em Brasília para confirmar, ou não, mas a informação que temos é que ele confirmou, o que foi dito pelos ex-comandantes da Força Aérea, no caso o Brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, o General Freire Gomes. E não mais do que ter confirmado, ele também acabou respondendo algumas lacunas que existiam no antigo depoimento que foi feito à Polícia Federal. E com isso a Federal começa a avançar cada vez mais, ainda não com uma prova contra o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas cada vez avança mais na investigação com relação à trama golpista. Não é isso, Rodolfo? É isso, né? Quer dizer, como você estava falando, quer dizer, esse é um assunto que não sai da pauta e não sairá até, enfim, essas investigações concluírem, né? E isso, enfim, virá as ações, os processos que provavelmente acontecerão na sequência disso. O que aconteceu? Mauro Cid voltou a depor, um depoimento que durou mais de 8 horas, porque era preciso esclarecer determinadas coisas ali. Primeiro, coisas relacionadas ao que foi encontrado naquela operação Tempus Veritatis em mensagens de celular e outras coisas. Algumas coisas que saíram, como por exemplo, toda a sequência de discussão da chamada minuta do golpe, era algo que tinha sido encontrado nessas mensagens, nessa documentação, e não exatamente nos depoimentos anteriores do Mauro Cid. Depois disso, então, houve, como você falou, o depoimento dos dois comandantes militares da Aeronáutica e do Exército, detalhando determinadas coisas. O Mauro Cid, então, precisava voltar aí para esclarecer, enfim, esses pontos. As coisas encontradas lá nas mensagens do seu celular, confrontadas com o que disseram os dois comandantes. E ele, então, confirmou tudo isso, e as confirmações realmente agravam a situação do Bolsonaro. Por quê? Porque elas mostram que, pelo menos a partir de novembro do ano passado, o Bolsonaro teve conhecimento da tal minuta do golpe e passou a discuti-la. É aquela minuta que trata da decretação de um estado de defesa para fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, anular as eleições. Os advogados do Bolsonaro tinham dito que o Bolsonaro só tinha tido acesso a essa minuta, só tinha tido conhecimento dessa minuta depois de já não ser presidente, depois daquela ação que encontrou essa minuta na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Então tudo isso desmente o que disse o Bolsonaro e complica a situação dele. O que se tem de informação aqui em Brasília é que a Polícia Federal está focada na questão da minuta, porque foi a primeira prova que apareceu com relação à suposta trama golpista. A partir daí, ela tem tentado, através deste documento, buscar informações que comprovem que ele não foi feito de uma maneira aleatória, como o Rodolfo Lago acabou de lembrar, e que o presidente só tomou conhecimento após sair do governo. Na verdade, teria sido construído com muitas mãos, inclusive a do próprio presidente. Mas esse é o ponto que a Polícia Federal ainda não conseguiu chegar. Porque o Mauro Cid, apesar de ter avançado nas respostas, ter dito, inclusive confirmando o que disse os generais, no caso também o brigadeiro, ele falou que não estava presente na reunião, pelo menos a informação que saiu, quando se tratou do assunto especificamente perguntado, ou seja, se houve um combinado entre eles, ele não estava presente na sala. Portanto, ele dá todas as indicações de que a trama foi feita, mas na hora que a Polícia Federal pede aquela prova cabal de que, de fato, ele viu o presidente tramando, ele não coloca o presidente nessa área. Mas existe uma possibilidade de outro ex-assessor colocar. Porque existe a possibilidade de um coronel, que é um ex-assessor de Jair Bolsonaro, chamado Marcelo Costa Câmara, que também foi preso e está em prisão preventiva, fazer uma delação premiada. Os advogados dele, inclusive, falaram ontem com a imprensa e disseram que da parte do seu cliente não há nenhum impedimento,
Portanto, deixou claro que essa delação premiada pode acontecer de um ex-assessor, como aconteceu com Mauro Cid. E aí sim, talvez a prova que Mauro Cid ainda não tenha, ou talvez não quisesse entregar, outro assessor poderia. De qualquer maneira, o que se sabe aqui em Brasília é que o cerco está se fechando contra o ex-presidente. E, obviamente, existe sempre o temor que isso possa gerar não somente um processo criminal, mas principalmente o risco de uma prisão de um ex-presidente da República. É isso, né? Quer dizer, então as coisas vão se fechando. Pelo depoimento do Mauro Cid, pelo que se sabe do depoimento do Mauro Cid, ele teria dito que pelo menos 5 reuniões aconteceram do Bolsonaro com figuras da área militar e outras autoridades. 2 dessas reuniões são aquelas mais importantes, que é a reunião com os comandantes militares, essa que o Mauro Cid disse que ele não participou diretamente, e aquela reunião que foi gravada, que teve vídeo, onde supostamente se discutia algumas coisas ali que para a Polícia Federal tinham esse viés, mas elas não são claras. É aquela reunião ministerial que o vídeo apareceu, ele pode ser visto aí. Mas outras 3 reuniões além dessas teriam acontecido com outros militares de menor patente, inclusive o comandante das operações de forças terrestres, né, para discutir essa coisa. Então, na verdade, esse depoimento avança mais algumas casas na investigação dessa suposta conspiração para dar um golpe de Estado no país. O fato ainda não existe do ponto de vista do crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é claro, a cada depoimento, a cada possível nova delação premiada, a situação de Bolsonaro se complica muito, não somente do ponto de vista político, mas, claro, do ponto de vista criminal. E daqui a gente precisa encerrar, porque esgotou agora o nosso horário, a gente precisa de fato encerrar este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Ficando sempre aqui para acompanhar as coisas e trazer para vocês. A gente deixa aquele convite. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã.